Oi, Bispa. As pessoas estiverem entrando, se puderem falar como que tá o áudio, como que tá a câmera, como que tá indo o vídeo, eu agradeço. Hello. Hello. Deixa isso aqui mais perto. Pra mim poder enxergar. Matheus. Julia. Hello, galerinha. Ô, gente, vamos falando como que tá o áudio, como que tá a câmera, pra mim saber como que tá. Por favor. Tá tremendo? A câmera tá travando? Tremendo? Tá ótimo? Não sei, que eu não tô mexendo na mesa. Mas ok, ok. E o áudio? Como tá o áudio? Ok. Vai ter que ir assim, infelizmente. Infelizmente. A gente não tem muito o que eu fazer, gente. Mas e o áudio? Como que tá o áudio? O áudio. Aí, tá ótimo, beleza. Gente, vamos compartilhar na live, por favor. É importante. Importante, importante. Compartilha pra todo mundo. Todo mundo, gente. Compartilhando, compartilhem, compartilhem. Elisinha. Compartilhem muito. O vídeo ainda tá travando, gente? Informem, por favor, se o vídeo continuar travando. O vídeo tá travando, gente?
Gente, o vídeo tá travando. Alô? Não, tá de boa? Beleza. As marcações aqui. Ai, tá bom, gente. Bom, não tenho muito tempo, apenas 1 hora para fazer tudo, então vamos lá. Apenas as 2 seres humanas deste Brasil. Vamos lá. Bom, não vai ser uma live de pregação, algo do gênero, vai ser uma live focada em ensino. Ou seja, se vocês puderem pegar uma caneta e papel seria bom, para vocês irem anotando as coisas. Vocês irem anotando as coisas, as frases, umas frases que papai me deu e eu escrevi aqui. Se vocês puderem pegar papel e caneta para escrever também seria bom. Ô Leandro, quem diria? Leandro apareceu, quem diria? O homem. Ô Leandro, se você for continuar na live e você quiser marcar as coisas, seria bom então pega a caneta e papel para você marcar. O que é escrito não é esquecido. Essa live, ela é focada nisso aqui, ó. Eu vou ler um versículo para vocês rapidinho. Eu vou enviar um versículo para vocês rapidinho, para vocês entenderem o porquê dessa live aqui está sendo gravada. Tem um porquê. Aqui, ó. João 7:6. Na verdade, João 7:5. Até os irmãos de Jesus não criam nele. Ele respondeu: a minha hora ainda não chegou, mas para vocês qualquer hora serve. O mundo não pode ter ódio de vocês, mas tem ódio de mim porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal. Ou seja, a principal razão das pessoas odiarem Jesus era por causa da verdade. O principal foco de raiva das pessoas que encontravam Jesus era por causa da verdade que ele dizia. Ele falava verdades que as pessoas não queriam ouvir, falavam verdades que as pessoas queriam ouvir. E as pessoas não sabiam que não é palavra para agradar, mas é a verdade concreta. Não é para desprezar alguém ou para chatear alguém, é a verdade apenas dita. Ok? Então, por isso que tá conquistas, consequências da verdade. Ok? A Larissa entrou. Ok. Bom, gente, o que é e qual a diferença de conquista para consequência? Parece ser bem parecidas, porque é através das consequências que acontecem que nós conseguimos algum resultado. A conquista é um resultado final de consequências que aconteceram. Porque consequência do latim é conjunto ou companhia, e sequências são séries de acontecimentos. Ou seja, acompanhamento de séries de acontecimentos que geram uma conquista. Ou seja, não tem como ter conquista sem consequência. Um pequeno exemplo. Eu peguei aqui, eu bebi água. É a conquista, bebi água. As consequências foram levantar a cadeira, ir até o bebedouro, pegar o copo, encher o copo, voltar para a mesa, sentar. Entendeu? Deu para entender? Consequência séria de acontecimentos e conquista o resultado final das consequências. Deu para entender isso? Ou seja, não tem como ter conquista
sem antes ter consequências. E geralmente é o foco daquilo que eu quero conquistar que geram as consequências que eu vou passar. E assim que nós conhecemos alguém, através das consequências que ela passa por algo que ela quer conquistar. Da vida de um cristão, nós queremos conquistar o reino, mas as consequências disso são as críticas, é a renúncia, é deixar para trás o pecado, é praticar o evangelho. Essas são as consequências daquilo que nós queremos conquistar. Então, seriam as consequências da verdade que nós praticamos, que nós queremos conquistar ela por inteiro. A live travou, desculpa. E essas são as consequências para ela. Ok? Ou seja, são através das consequências que uma pessoa passa, eu conheço ela, que através dos acontecimentos da vida dela, como ela interage com as consequências, eu vou saber qual é o objetivo dela. Ou seja, geralmente quando nós conhecemos alguém de autoridade, nós colocamos aquela pessoa, ela é uma pessoa verdadeira e tal, a gente precisa ver como que ela interage com as consequências da vida dela. Ok? E bom, o que é a verdade? A verdade que eu vou usar como base, porque a verdade, em um modo geral, não tem um conceito exatamente bem definido, mas a que vai ser usada, de modo geral, é valores éticos. Ok? Aquilo que eu acredito ser verdadeiro, aquilo que eu creio ser real, aquilo que eu sigo. Essa vai ser a verdade estabelecida para essa live. Tá bom? E a verdade não pode ser destruída. A verdade pode ser negada e influenciada. Se eu digo a verdade para alguém que é sobre minha vida, ela não aceitar, não deixa de ser minha verdade. Ela é negada, mas não deixa de ser uma verdade. Um exemplo disso é as pessoas começarem a olhar para Pedro e falar, você é seguidor de Jesus, isso, aquilo. E Pedro falar, não, é uma verdade, mas ele está negando. Mas porque ele está negando uma verdade, não deixa de ser. Deu para entender isso? É um pouquinho complexo, mas deu para entender? Eu falar uma verdade minha para alguém, mas a pessoa negar, não deixa de ser uma verdade. Porque é minha. Não tem como ser destruída. Mas tem como a verdade ser influenciada. Eu falo uma verdade, alguém começa a fazer comentários, começa a lançar argumentos, eu já começo a ficar meio perdido, já não sei no que acreditar, e eu crio uma outra verdade sobre a verdade que eu já tinha. E onde que a verdade ela é influenciada na Bíblia? Em Gênesis. Que Deus fala para Adão, se você comer essa árvore aqui, se você comer o fruto dessa árvore, você morre. Você vai ter conhecimento do que é bom, do que é mal, e você vai morrer. E você vai morrer. Isso é uma verdade. Só que aí vem Eva, Adão conta essa verdade para Eva, Eva vai até a árvore, chega a serpente e ela começa a influenciar a verdade que Deus já tinha dado para eles. E a verdade começa a ser distorcida, começa a ser influenciada. A serpente fala, não, você não vai morrer. Deus não quer que você coma porque você vai ser como Deus. E Deus não quer isso. Você não vai morrer, pode comer, fica à vontade. E ela come. E a consequência, na verdade, a conquista de umas consequências, geraram ela ser pecadora, ambos, Adão e Eva serem pecadores, serem expulsos da sua casa, serem amaldiçoados, eles terem que trabalhar, mulheres sofredores. Então essas foram as conquistas pela influência de uma verdade que ela carregava. Tá dando para entender? Isso aqui é só para ter uma base de contexto para vocês entenderem sobre a live em geral. E a primeira frase, gente, que eu já queria deixar aqui bem rapidinho, é: a verdade que eu carrego não pode ser influenciada por palavras contrárias à palavra de Deus. Porque é o que acontece com Adão e Eva. Eles têm uma verdade, a verdade que Deus tinha dado para eles. Só que eles chegam até a serpente começa a falar coisas que vão contrárias a que Deus tinha dito. E quando vai contra a palavra de Deus, tem as consequências que Adão e Eva tiveram. Ok? Então, a verdade que eu carrego não pode ser contrária, não posso aceitar, não posso ser influenciado por influências opostas à palavra de Deus para mim. E mais pra frente vocês vão entender um pouco mais sobre isso aqui, que eu vou voltar nisso. E só tem duas interpretações da verdade. Aqui, é indireta para mim. Tá falando isso, aquilo de mim. Tá dando indireta para mim no meio da pregação. Mandou mensagem para mim, postou coisa na internet, é indireta para mim.
Porque está falando sobre uma verdade, mas que aconteceu entre os dois. Mas não é indireta, é só o assunto. E tem a outra verdade que é, ok, entendi que eu preciso me converter, ok, entendi que eu sou pecador, ok, entendi que eu não presto, ok, entendi que eu só tô apenas vivo, eu só presto para algo pela graça e misericórdia de Deus, ok? Ou seja, sem graça não somos nada, sem misericórdia não vivemos, sem graça não vivemos, sem Cristo não vivemos, sem Cristo não somos nada, sem Cristo nosso espírito é morto. Aí tem gente que começa a falar, ah, você presta, ah, você é bom, você é isso, você é que não. Só somos bom por causa da graça do Pai. Porque sem isso, não somos nada. Até mesmo o desejo de adorar a Deus é por causa do Espírito Santo, porque se fosse isso a gente nem adoraria. Tem uma coisa que muita gente diz que é, eu adoro Deus pelo que Ele é. Só que na Bíblia diz não. A gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente só ama Ele pelo que Ele fez. Aí a gente já começa a colocar, eu adoro Deus por causa do que Ele é, por causa disso, daquilo. A própria Bíblia diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, a gente só ama Ele porque Ele fez algo. Ok? Vou continuar aqui. O primeiro exemplo que eu dei que as pessoas ouvem falar indireta para mim, direitinha para mim na pregação, direitinha para mim na postagem, isso é orgulho, é ego, é querer aparecer. Isso é a carne levantando para falar. Só que o segundo exemplo que é eu aceito, eu entendo que se eu preciso mudar, isso é humildade. A carne se levanta para falar, mas o espírito se senta para ouvir. E só depois que o espírito ouve é que ele se levanta para falar. Ok? Escrevam isso, gente. Escrevam isso. A carne se levanta para falar sem ter ouvido. E o espírito senta para ouvir. E só depois de ter ouvido se levanta para falar. Em Gênesis 2, a verdade é falada. Em Gênesis 3, a verdade é influenciada. Em Gênesis 3, a consequência da influência aparece. Expulsos, amaldiçoados, dores, trabalho. A má influência é como a serpente. Isso é que Deus me deu quando eu estava meditando. A má influência, heresia é como a serpente. Mas Deus disse para Eva que a descendência dela pisaria sobre a cabeça da serpente. Isso não é pisar sobre a cabeça das pessoas, tipo, vou matar aquela pessoa, vou maltratar aquela pessoa que disse mentira sobre a Bíblia. Não, é pisar sobre aquilo que ela disse. Ela disse heresia, não bate, como que diz? Mostra para ela a verdade da Bíblia, o que ela diz sobre o que ela disse, o que a Bíblia diz sobre o que aquela pessoa disse. Ok? Nós precisamos de uma geração que se levanta para pisar sobre a cabeça da serpente. E nós só vamos pisar sobre a cabeça da serpente quando nós entendemos o que é a verdade. Ou aonde nós encontramos a verdade, que vai ser algo dito mais para frente. E a pergunta que eu tenho para fazer aqui já é se você estaria disposto a morrer ou ser criticado, ser julgado pela verdade. Eu não falo uma verdade de religião. Jesus Cristo, nosso Salvador, Jesus Cristo morreu na cruz por nós. Eu falo uma verdade que Deus te entregou. Pensa assim, Deus te entregou uma mensagem e essa mensagem vai muito contra o que muita gente diz, mas você sabe que foi Deus que te disse. Você confiaria, você morreria por essa verdade? Porque a gente está acostumado a ir no padrão do que as pessoas dizem. A B, C, D fala isso. Deus me deu E. E eu vou lá falar. Entende? Aí tem muita gente que não prega a verdade, não prega o que a Bíblia diz, o que a Bíblia verdadeiramente diz, porque tem medo de ser criticado, julgado. Só que aí é onde mostra o nosso amor pela verdade. Quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Você estaria disposto a morrer, ser criticado, julgado. Jesus, eu não lembro se eu li, mas a Bíblia diz que até os irmãos de Jesus não criam nele. Pergunta é, você estaria disposto a pregar, a viver pela verdade que Jesus te deu, até mesmo quando sua família não acredita em você? Eu sou... Deus me passou tal mensagem, eu vou pregar isso aqui, tal. Aí sua família te questiona pelo aquilo que você pregou. Aí sua família te critica porque eles acham que você deu indiretinha pra eles. Você estaria disposto a ser criticado e julgado pela verdade que Jesus te deu? A verdade gera ódio em quem ouve. Em João 7:7. João 7:7. Travou, voltou. João 7:7, que foi o que eu acabei de ler. Jesus fala a verdade e ele explica: o mundo me odeia porque eu falo a verdade. As pessoas não falam a verdade porque tem medo de ser abandonado, de ser criticado. Aí as pessoas começam a pregar heresias para agradar as pessoas. As pessoas começam a falar. As pessoas têm medo de falar a verdade porque se eu falar a verdade para aquela pessoa, ela não vai gostar de mim mais. Se eu falar a verdade para aquela pessoa ali, ela vai me olhar de olho torto. Se eu falar a verdade nessa igreja, vão começar a me xingar. Se eu começar a falar a verdade, não vão mais me dar oportunidade. Isso, aquilo. Cara, a verdade é Jesus. Se você ama Jesus, logo você ama a verdade. E se você não expõe a verdade, como que você demonstra que você ama? Porque o amor, ele é público. O amor expresso geralmente é público. Jesus expressou seu amor publicamente. Jesus demonstrava seu amor no privado com os discípulos e demonstrava publicamente quando ele carregou a cruz. A verdade gera ódio em quem ouve. E as pessoas vão falar a verdade porque tem medo de ser criticado. Quantas igrejas ficam falando um monte de coisa, ficam falando, Jesus isso, Jesus aquilo, Jesus cura, Jesus abre portas, Jesus te salva, Jesus isso. Mas não falam, olha só, Jesus mesmo fazia isso. Você quer me seguir? Beleza. Vai ter crítica, vai ter julgamento, as pessoas vão te matar, porque Jesus em João 18... Jesus em João 18, se não me engano, ele fala para os discípulos: aqueles que vão matar vocês acharão que estão fazendo em nome de Deus. Não é e se matarem, é vão matar, vocês vão morrer por amor a mim, porque seguem a mim. Não é uma suposição, é real. E aí tem gente que não fala isso porque tem medo da igreja fechar, das pessoas irem embora da igreja porque está falando a verdade. Quem prega a verdade gera ódio em quem ouve. Porque geralmente quem fala a verdade e quem ouve não quer ouvir a verdade, só quer ouvir aquilo que agrada. Porque é orgulhoso. Quer agradar o ego, quer agradar a carne. Jesus me ama. Jesus me protege. Jesus liberta, Jesus cura. Só que Jesus cura se você chegar perto. Como que o leproso foi curado? Porque ele chegou perto de Jesus. Como que a mulher que estava com hemorragia foi curada? Quando ela chegou perto de Jesus. Eu só chego perto de Jesus quem renuncia ao lugar de conforto. O leproso renunciou ao leprosário, porque renunciou ao leprosário e chegou perto de Jesus, passou por dificuldades para chegar até Jesus, porque tinha uma multidão, foi curado. A mulher da hemorragia também, mesma coisa. Largou seu lugar de dor, passou por dificuldades para chegar até a cura. Ou seja, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz um monte de coisa. Só que também existem as dificuldades, os problemas. Não posso chegar aqui e falar um monte de coisas para agradar você, para você se sentir bem, para você ficar com sorrisinhos virados para mim, e você, quando chegar as dificuldades, você querer largar Jesus. Eu já falo logo, vai ter dificuldade com Jesus, vão te criticar, vão te julgar, vão te abandonar, mas Jesus é o melhor amigo que você poderia ter. Mas isso é mentira. Testa a Bíblia. Eu já falei isso uma vez, eu falo de novo. Testa a Bíblia e você vai ver o que acontece com você. Porque é só testando a Bíblia que eu vou saber que a Bíblia é real.
Que não tem como chegar aqui. Ah, isso aqui é verdade, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, se você não acredita. Então, para você acreditar, experimenta. Como o pastor da minha igreja falou um dia, é experimentando Jesus que você sabe que é verdade. Ai, ai. E igrejas que não falam a verdade, eu postei isso um dia, igrejas que não falam a verdade, igrejas sem verdade formam cristãos fracos. Porque chega a dificuldade, vai pro líder e fala: ah, tô com isso, tá acontecendo tal, 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 tal. Aí é coisa bíblica, é gente criticando, é gente julgando, e porque não lê a Bíblia, porque não me expõe a verdade da Bíblia, forma cristãos fracos, logo forma cristãos fracassados, que não conseguem continuar caminhando. Porque não pregaram a verdade, porque não buscaram a verdade. Complicado, cara, porque tem tanta gente que para no meio do caminho, por causa das dificuldades, por causa de pessoas que não pregaram a verdade. E também por causa do conforto de não pegar a Bíblia, chegar aqui, Mateus 6, fala perseguições e sofrimentos. E não lê. Leia os evangelhos, leia Atos, leia as cartas, leia o Velho Testamento e você vai ver. Vida com Deus tem sofrimento, tem dor, tem crítica, tem julgamento, mas sempre tem uma resposta vinda do céu para sua vida. Só que lembra, tem consequências antes. Ou seja, as críticas vêm antes das conquistas. Os julgamentos vêm antes das conquistas. Os desprezos vêm antes das conquistas. Não tem como você chegar lá no alto sem ter passado por degraus. É assim que funciona. É assim que funciona. José, ele fala a verdade. José falou a verdade para sua família e a família dele odiou ele. Já odiava ele e foi falar a verdade e odiou mais ainda. Isso é uma prova que a verdade causa ódio em quem ouve. Ele fala, ah, tive um sonho, meu sonho foi isso, aquilo. Aí o pai desacredita dele, os irmãos colocam ele dentro de um buraco, não tratam ele bem, xingam ele. Isso é bíblico. Se você falar a verdade, você gera ódio em quem vai te ouvir. É natural isso. E tem gente que não fala a verdade porque tem medo. A gente não fala a verdade porque tem medo. Ó, já saíram 2 pessoas. Já saíram algumas pessoas, só tem 2. Ai, ai. Bom, vamos lá. A palavra nos liberta. Em João 14:6, Jesus fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ok? Jesus, ele é a própria palavra. Jesus, ele é Deus encarnado na Terra. E ele é de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, ele é Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que veio do céu para a terra. Jesus é a palavra, e quando eu busco a palavra, eu sou liberto. E tem crente que não lê Bíblia e fica preso à heresia. Tem gente que não lê Bíblia e fica preso a doutrinas. Fala, isso aqui é pecado porque na minha igreja fala isso, mas na Bíblia não fala. Vai falar, prova, lê a Bíblia você. Porque é esforçando alguém a ler, esforçando alguém a buscar, se torna um hábito. E quando se torna um hábito, não dá para parar mais. Então, gere o hábito de ler a Bíblia, gere o hábito de buscar a verdade, porque a verdade te libertará. Só que nem geralmente o que você vai ler aqui nem vai ser o que vai te agradar. Porque se você for ler o que Jesus fala, ele fala, Jesus, para quem quisesse seguir ele, negue-se a si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu buscava na minha vida, se eu quiser seguir Jesus, eu não vou mais buscar. E ele fala ainda mais, estejam prontos para morrer. E tem gente que não gosta de falar isso, ó. Esteja pronto, porque se um dia chegar, você já vai estar pronto. Eu não falo de arrebatamento, eu falo de morte, de homicídio, não estou falando de arrebatamento. Ok? Chegar e alguém falar, ah, cristão, vai ser morto aqui. A Bíblia já diz, a verdade já diz. Você só não acredita na verdade porque não busca saber dela.
Aí pregadores começam a falar um monte de coisa, você acredita, fica caindo em pregações heresíacas porque não lê Bíblia. Aí quer que faz o quê? Essa é uma live de ensino, é uma live focada em ensino, não algo para ficar agradando o ego de pessoas. É para te dar um gatilho. As verdades geralmente nem é para te desprezar, para te colocar para baixo, é para te causar um despertar. Tem em Apocalipse fala que, eu não lembro bem como que está escrito, mas fala sobre ser quente, morno ou frio. Morno Deus vomita, ou seja, causou um nojo e ele acaba vomitando. Ele está com vontade de vomitar porque ele está com nojo da adoração. De vez em quando eu adoro, de vez em quando eu leio a Bíblia, de vez em quando isso, de vez em quando aquilo. Quando você é quente, constância, você vai saber a verdade que a Bíblia diz. Qualquer pregação, qualquer louvor, qualquer evangelismo que seja, que é contrário a isso, é demoníaco. Jesus mesmo diz isso para Pedro. Pedro chega em Jesus, quando Jesus está falando sobre a morte dele, e Pedro repreende Jesus, fala que isso não aconteça com o Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor, e Jesus fala, sai daqui, Satanás. Ou seja, se você não, e Jesus fala, você tem conhecimento de homens, você não tem conhecimento de Deus, algo assim do gênero. Ou seja, quando eu não tenho conhecimento de Deus, quando eu não tenho conhecimento da Bíblia, quando eu não pratico ela, eu me assemelho ao demônio. Aí a Bíblia casca. E não sou eu dizendo, é Jesus. Ok? Não sou eu. Então, sem Bíblia, sem Deus. Sem Deus, sem verdade. Igual a sem liberdade. Então, leia a Bíblia, que a Bíblia é a verdade te liberta. Amém? Vamos continuar, gente. Num dos livros poéticos, no livro de Provérbios, que eu nomeei Provérbios como o livro das verdades, Provérbios 10, 9. Que anda em sinceridade, ou quem anda em verdade, anda em paz e seguro. De novo. Provérbios 10, 9. Quem anda em sinceridade, ou quem anda em verdade, anda em paz e seguro. Agora, Salmos, capítulo 4, versículo 3. Tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Espero que esteja dando. Me digam, gente. Me dizendo. Salmos capítulo 4, versículo 3. Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis, aqueles que são verdadeiros a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Deu para entender? Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis, verdadeiros a Ele. Ou seja, quando você é verdadeiro, Deus tem um cuidado melhor com você. Melhor não, maior. Ele tem um cuidado mais delicado com você, quando você é verdadeiro. Quem anda em sinceridade anda em paz. Agora vamos lembrar de Marcos. De Marcos não, de Pedro. Pedro. Marcos capítulo 14, versículo 72. Entende? Naquele instante o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar.
Pedro, eu fico imaginando isso, ainda mais, logo logo vai ter uma mensagem publicada chamada Hipocrisia, que vou falar isso na gravação que vai ter, que as pessoas começam a perguntar para Pedro: você é seguidor de Jesus, não é? Você é seguidor daquele cara ali, não é? Que está sendo chicoteado, que está sendo socado, que está sendo cuspido. Daí começa a falar: não conheço ele, eu não sei quem é ele. Sai de mim, mulher, sai, eu não te conheço, eu não sei quem ele é. Que Deus me mate agora, que Deus me amaldiçoe agora se eu conheço aquele homem. Ele está desesperado, porque ele está mentindo, ele está negando uma verdade. Quando se mente, vem o sentimento de desespero. Acredito que com todo mundo acontece isso. Quando já mentiu, ficou tipo: se descobrir, se ficar sabendo, tô lascado, vai dar ruim pra mim. É isso que está acontecendo com Pedro. Pedro falou: não conheço ninguém. Depois que ele lembrou: eu devia ter falado a verdade. E agora ele está chorando, ele está em crise, ele está em dor, ele está em desespero. Ou seja, quando nós falamos a verdade, nós ficamos em paz. E quem garante essa paz é o Espírito Santo que habita em nós, que excede todo entendimento. Ok? Provérbios 10:10. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Quem esconde a verdade, quem possui a verdade, mas não compartilha, causa problemas. Jesus, ele compartilhou a verdade, ele falou sobre perseguição, sobre sofrimento, ele carregava a verdade, compartilhou a verdade. Quem critica com franqueza trabalha pela paz. Ele falou para a paz. O que eu estou fazendo nesse momento é criticando para a paz. Para que vocês não negligenciem mais a verdade, não caiam mais em pregações heresíacas, não caiam mais em qualquer bobagem que te dizem. Esse é o foco da live. Eu te apresentar também as conquistas e consequências da verdade. Nós precisamos de uma geração de pessoas que falem a verdade, porque a verdade traz paz. Uma das funções da verdade é trazer paz por onde ela passa. Então, se você carrega uma verdade com você, fale. Se você carrega essa verdade, fale. Você vai ver a mudança que isso pode causar. Provérbios 10:11. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. As palavras dos bons, verdade, são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. Quando a verdade é dita sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, tem capacidade de gerar esperança, expectativa, futuro, fé para quem ouve. Jesus fala a verdade, ele fala: vocês sofrerão, serão perseguidos, serão criticados, isso e aquilo, mas ele fala também que quem perseverar na fé até o fim, esse será salvo. Ou seja, ele fala a verdade, ele fala a verdade que é pesada, é tensa, mas ele fala: isso aqui também é verdade. Isso aqui também é verdade, tá bom? A verdade traz paz, a verdade traz futuro para quem ouve. As pessoas no mundo que não creem em Deus, não receberam Jesus como Salvador, não são filhos de Deus, mas você pode chegar a elas e dizer: olha só, você não é filho. Mas se você aceitar, você é filho. O que eu ganho como filho? Isso. A verdade traz paz e traz esperança para quem não tem esperança e nem força mais para se levantar. Quem não compartilha a verdade está prejudicando o futuro das pessoas. Ou seja, você carrega a verdade do Evangelho. Tem pessoas aqui que carregam a verdade do Evangelho e não compartilham. Se você não compartilha uma verdade que você carrega, você está ferindo, prejudicando a vida de alguém que poderia estar recebendo aquilo que você tem. Provérbios 12:18. As palavras do sábio podem curar. Essa é bem simples, a verdade tem capacidade de cura. Como eu já falei que a verdade tem capacidade de gerar expectativa, de gerar futuro. Para quem acha que já não tem mais, para quem acha que já está perdido, você pode falar: não, existe essa verdade aqui, existe essa verdade.
Essa verdade pode mudar a sua vida. Provérbios 12, 22. O Senhor detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. A verdade agrada o seu rei, o nosso rei. Um dia eu estava conversando com a minha melhor amiga. Eu nem sei mais se ela está na live, ela deve estar. Mas um dia eu estava conversando com ela e no meio da nossa conversa, Deus me deu uma mensagem, me deu uma frase, na verdade. Foi tão fluido que é: a ignorância leva as pessoas ao buraco do orgulho e ego, e quem tem a escada para tirar eles são os que carregam a verdade. Gente, no momento quando eu estava escrevendo isso na conversa com ela, eu fiquei tipo, meu Deus, eu escrevi isso. Eu fiquei tipo, que é isso, cara? Vou repetir. A ignorância leva as pessoas ao buraco do orgulho e ego. Ou seja, a negligência da palavra, do conhecimento, leva as pessoas ao buraco do orgulho e ego. Eu sei, eu sou bom, já tá bom que eu sei. E que tem a escada para tirar eles são os que carregam a verdade. A verdade causa raiva em quem ouve, e a raiva revela às pessoas quem elas são de verdade. A verdade causa raiva em quem ouve, e a raiva revela quem as pessoas são de verdade. Em Atos 7, 54... na verdade um pouquinho antes. Estevão, ele está falando a verdade para os fariseus, ele está pegando a palavra, ele está pegando as escrituras do Velho Testamento e está falando para os fariseus isso e aquilo. E os fariseus ficam com raiva de Estevão, porque Estevão está falando a verdade. Naquela época, as pessoas, principalmente os apóstolos, as pessoas que seguiam Jesus, que eram muito amados pelas pessoas daquela região, eles não maltratavam, eles tinham medo de maltratar essas pessoas em público, porque eles queriam ser amados também. Eles não queriam ter pessoas contra eles. Então eles, legal, vocês falam bonito, vocês falam bem, legal, top. Sinagoga. Ai, Deus. Leva ele para a sinagoga e interroga ele no privado. Só que, cara, isso é muito forte, porque em público ele fala a verdade. No privado, ele não tem medo de falar a verdade. Mesmo em privado, ele fala aquilo que ele carrega. Porque tem gente que só fala a verdade em público porque tem pessoa olhando para ele, tem pessoas viradas para ele, tem palmas para ele, mas no privado, o que é Bíblia para mim? Nem sei o que é Bíblia. Eu lá vou saber de Bíblia, estou aqui no meu canto, mas em público eu prego bem, em público eu falo tudo, mas no privado não leio Bíblia, não faço nada. Aqui Estevão está falando a verdade para os fariseus. Ele falava a verdade em público para a multidão, falava a verdade para os fariseus. E os fariseus, a palavra diz que eles rangiam os dentes contra Estevão, pegaram Estevão e levaram para fora da cidade. E agora chega o ponto-chave, que eu falei que a verdade revela, a raiva revela quem as pessoas são de verdade. Porque eles são com tanta raiva, pegam Estevão, jogam para fora da cidade e apedrejam Estevão. Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo os fariseus apedrejando Estevão. Porque a verdade causa raiva, e a raiva revela quem as pessoas são de verdade. Porque as pessoas escondem quem são de verdade por uma máscara. E são hipócritas. Que logo, logo também, como eu já disse, vai ter uma gravação com a mensagem hipocrisia que vai falar sobre isso. Em Gênesis 37, versículo 3 e 4, que é quando José fala sobre o sonho que ele teve, ele fala lá tudo o que aconteceu no sonho dele, e os irmãos dele ficam com tanta raiva, pegam ele, levam ele para um buraco. Só que um detalhe interessante, com o pai, isso aqui vai incomodar muita gente, cara. Com o pai, ele é bonitinho. Com o pai, os filhos dele é tudo bonitinho. A gente te ama, papai. Isso e aquilo, o Senhor é muito bom, o Senhor é isso. Jacó, papai, como a gente te ama. Mas quando o pai não está perto, maltrata aquele que é mais amado. Porque eles estão com raiva. E a raiva revela quem os filhos são de verdade. A verdade causa raiva. E a raiva revela quem somos. Jesus, eu nem escrevi isso aqui, mas eu lembrei disso agora.
Jesus, quando ele está caminhando, ele olha para o templo, ele está vendo o que os fariseus estão fazendo, que tem gente se prostituindo, fazendo vendas, fazendo apostas, troca de dinheiro, isso e aquilo. E Jesus fica com raiva, e ele levanta as cadeiras, joga tudo pro chão, expulsa os animais, expulsa as pessoas, e ele fala, essa casa, a casa de Deus, é chamada casa de oração. O que Deus está fazendo é, se não for para orar, vai embora. Se não for para adorar, vai embora. Quer ficar aqui aparecendo? Vaza, porque aqui é para orar, não é para ficar aparecendo. Não é para ficar fazendo aposta, é para orar, é para louvar, é para adorar. Não é para ficar aparecendo, ficar mostrando roupa, ficar mostrando como canta. É para adorar, é para falar sobre Cristo, para falar sobre o Pai. Não é para ficar fazendo essas coisas aqui. É isso que é isso que Jesus está fazendo. É isso que Jesus está fazendo. Mas a raiva dele é a verdade que ele sempre demonstra. Amor pela igreja, amor pelas pessoas, amor pelo templo. A raiva dele demonstra o que ele é. Que ele ama a igreja. Falar a verdade me assemelha a Jesus. Jesus, ele falava a verdade para todo mundo. Falava para a mãe, falava para a família, falava para os discípulos, falava para os fariseus, falava para os soldados. Jesus não relativizava a verdade. Porque tem muita gente que relativiza a verdade. Ah, com esse eu falo verdade. Com esse daqui eu não falo não. Ah, vou falar aquelas verdades pesadas da Bíblia para esse aqui. Ah, para esse aqui eu vou deixar mais tranquilinho. Falar que Jesus é bom. Que Jesus faz isso e aquilo. Que não precisa renunciar. Que não precisa negar. Que não precisa negar sua carne. Que não precisa fazer jejum. Não precisa ler Bíblia. Mas com isso aqui eu vou falar, ó, você precisa ler Bíblia. Você precisa jejuar. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. A gente relativiza a verdade. Porque fica com peninha. Fica com dó. Fica... com isso daqui eu vou falar só essas coisas aqui. Ou fala só a verdade para alguns e não fala a verdade para outros. Porque tem medo de que pai e mãe critique e amigos recebam as pauladas da palavra, como muita gente diz. São apenas verdades que Jesus dizia. E tem gente que relativiza a verdade. Tem que ficar meio termo. Fica, de vez em quando eu falo verdade, de vez em quando eu não falo. Só que em Mateus 5,37, Jesus diz: que o sim de vocês seja sim, e o não, não. Pois qualquer coisa a mais que disser vem do maligno. Ou seja, Jesus já está nos ensinando, viva por uma palavra. Ou você vive falando a verdade, ou você vive na mentira. Porque meio termo é maligno. Não sou eu falando, é Jesus. Meio termo, maligno. Ou você escolhe verdade ou mentira. Você escolhe renúncia ou ficar na folga. Você escolhe. Você decide. Provérbios 14, 25. A testemunha que diz a verdade pode salvar vidas. A verdade que é dita, a verdade que é pregada, a verdade que é louvada tem capacidade para salvar aqueles que estão perdidos. Isso já vai do amor para o próximo. Amor com o próximo. Sem amor, na verdade, sem Espírito, sem amor. Porque nós só amamos por causa do Espírito Santo. Porque sem Espírito Santo a gente nem amaria. E a gente só tem Espírito Santo renunciando. Buscando. Se eu renuncio, eu busco, ao tempo certo eu vou receber o Espírito Santo. Com o Espírito Santo eu amo. O Espírito Santo tem a capacidade, e uma das funções do Espírito Santo é ensinar e falar a verdade. Ou seja, que a verdade que o Espírito Santo me diz, eu compartilho com outros, porque a verdade do Espírito não é minha, tem capacidade de salvar vidas. Então, a verdade tem capacidade de salvar as pessoas. Provérbios 12, 19. A mentira tem vida curta, não é perna curta. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Isso aqui eu escrevi agora há pouco. Porque eu já estava um tempo já me questionando sobre isso. Mas eu escrevi. E já está acabando, tá, gente? Isso aqui é a última parte. Só essa parte e tudo já foi dito. Provérbios 12, 19. A mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. A mentira dura alguns minutos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns anos.
mas logo ela some. Logo a mentira é revelada. Mas a verdade tem capacidade de afetar anos que virão. E isso está na Bíblia. A Bíblia em si, a Bíblia toda, é uma verdade de anos, de séculos atrás e está até hoje. Por quê? É verdade. Jesus, ele falava a verdade. Vocês serão perseguidos, julgados, criticados, haverá perseguição, haverá fome, vocês sofrerão guerras, haverão falsos profetas, falsos mestres, e está até hoje acontecendo essas coisas. Por quê? É verdade, e durou até hoje. Sementes certas, verdades. Se eu falo uma verdade hoje, 2021, 2020, tava tentando lembrar do dia, mas dia 21, ela tem capacidade de afetar os anos que virão. Eu plantei uma semente hoje, plantei uma semente em 2021. Ela cresce, não tenho uma sua ideia de quanto tempo uma árvore cresce, mas depois de 5 anos a árvore cresceu. Então essa verdade já está de pé 5 anos. Essa árvore produziu frutos, e esses frutos têm sementes. Essas sementes foram plantadas novamente. São as verdades que eu disse que geraram esses frutos, logo geraram essas sementes que foram plantadas. Agora as verdades que eu disse em 2021 já estão em 2040. E aconteceu isso de novo e agora já está em 2080. Deu para entender? A verdade que eu digo hoje, ela dura para os anos que virão. A verdade que eu digo hoje não afeta só a minha geração, irá afetar a geração que virá. É o que Jesus fez. Jesus falava a verdade e elas são até hoje. Imagina só se Jesus não falasse a verdade, não falasse sobre perseguição, sobre sofrimento, quantas pessoas já teriam desistido do evangelho. E tem gente que não gosta da verdade, porque a verdade machuca, a verdade dói, a verdade me deixa triste. Porque a verdade que todo mundo quer ouvir: Jesus me ama, Jesus me quer, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas não quer ouvir a verdade de que se você é criticado, você vai ser morto, vão te expulsar de lugares, vão criticar você, vocês serão julgados em tribunais. Que é como eu disse, a gente só quer ouvir a verdade que me agrada, só aquilo que me deixa bem, aquilo que meu ego, meu orgulho dizem: eu sou o cara, eu posso, eu sou o top, eu prego bem, eu faço isso, eu faço aquilo, eu louvo pra todo mundo gosta. E chega lá e fala: sem o Espírito você não faria nada disso. Que nós vivemos por graça. Só temos vida porque alguém que viveu e morreu pela verdade. Morreu, viveu e ressuscitou pela verdade. Então viva na verdade. A verdade dói? A verdade dói. Ser criticado? Vai ser criticado. Mas lembre, a verdade vai te acrescentar um cuidado especial de Deus. Salmos 3, 4. A verdade pode curar as pessoas. A verdade pode gerar vida, expectativa, futuro para as pessoas. A verdade que você diz hoje vai alcançar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos. Vai alcançar séculos à frente com as verdades que você diz no tempo de hoje. Tem gente que despreza as verdades. Eu já fiz isso já, cara. Só que depois dessas coisas, a verdade vai ser dita. A verdade vai ser dita. Por um tempo, eu queria viver em relação ao ministério, em pregações. É porque existe uma coisa que todo mundo gosta, que é profeta. Todo mundo quer profeta. Todo mundo quer ter visão, falar em línguas, falar sobre o futuro, isso e aquilo, ter interpretação dos sonhos que acontecem e tal. E com o tempo, quando eu comecei, né, de verdade a buscar a Cristo, eu queria muito ter mensagens, mensagem que todo mundo vai ficar tipo: uou, nossa. Só que depois que eu vi uma pregação sobre um pastor que eu admiro muito, que é Eliseu Rodrigues, ele falava sobre dons, eu fiquei tipo: cara, desde o início, boa parte da minha vida foi sobre ensinar pessoas. Nas coisas mais bobas, as coisas mais pequenas, era sobre ensinar.
Eu tenho como função, uma das minhas funções é ajudar as pessoas com depressão, com ansiedade. Eu não é profecia que vai curar essas pessoas, é ensinamento. Depois que eu entendi qual é um dos meus dons que Deus me deu, eu vivo... É muito interessante que depois que eu entendi o dom que Deus me deu, eu olho para a Bíblia, eu enxergo um monte de coisa maluca. Ai, Jesus é bom. Jesus é bom. Gente, viva pela verdade, viva buscando a verdade, mas lembrando, vai ter consequência, mas não tem como ter conquistas sem consequências. Vai doer, vai ter crítica. Só que lembrando, não estou falando de verdades de religião. Ah, Jesus Cristo isso, Deus salva, Deus cura. Estou falando de verdades que papai te deu. Porque revelação geralmente nem vai ser pra todo mundo. Ó, Anderson entrou. Ô varão, a live tá acabando. Ai. Geralmente a verdade que Deus te dá não vai dar pra todo mundo. As pessoas talvez te critiquem pela verdade que você disse. Como foi com Jesus. Deus deu a verdade pra ele, mas não deu pros seus irmãos. E por causa da verdade que Deus carregava, os irmãos dele não criam nele, não acreditavam nele. É difícil a vida do crente. Mas viva pela verdade, busque a verdade. Que Deus tem coisas maravilhosas para fazer nessa geração ainda através da verdade. E sempre quando virem pregações, mensagens, analise a mensagem, sabe? Porque se tem alguém pregando, ela buscou da fonte, ou ela supostamente buscou da fonte. Para saber se é verdade, leia a Bíblia, busque a verdade, que a verdade te liberta de qualquer heresia. E muita gente fica falando tanta heresia e a igreja toda cai, a igreja toda acredita. Tem gente que parece que esquece de falar algumas verdades da Bíblia. E aí os crentes chegam e falam: ai, tô com dor, tô com sofrimento, tá isso, tá aquilo. É porque os líderes, ou porque a igreja não falou toda a verdade. Ela vai ser criticado, vai ser perseguido, vai ser julgado. Mas se continuar até o fim, vai ser salvo. Tá bom, gente? Quem entrou na live agora, né, varão? Vou deixar essa live salva. Tá bom? Conquistas e consequências da verdade. Eu espero que tenha abençoado vocês, gente, de verdade. Foram semanas e semanas de confronto, de observações, de insegurança até. Porque não é fácil, cara, falar a verdade. Não é fácil falar a verdade. Geralmente quando você fala a verdade, as pessoas vão querer te destruir com mentiras. Foi assim com Jesus, foi assim com o apóstolo, foi assim com profetas. E vai ser assim com todos os seguidores de Jesus Cristo. Olhar pra você e falar: ah, mentira! Mentira, falsidade! Fala, irmão, lê a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você vai ler a verdade. Se você ler a verdade te liberta. Só que lembrando, a verdade pode até ser ouvida e negada. Porque se você ouvir a verdade e você nega, não posso fazer mais nada. A Bíblia não pode fazer mais nada. Porque ela já está aqui, ó. Perseguições e sofrimentos. Jesus é a fonte de água vivas. Jesus é a palavra de vida eterna. E você fala: ih, mentira. Bom, gente, é isso, tá bom? Eu espero que espero que essa live tenha edificado vocês, tenha aberto os olhos de vocês de alguma maneira. Deus abençoe a vida de vocês, gente. Aí ficará salva para vocês compartilharem, para vocês reverem. E é isso. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa? Ô varão, pro Anderson. Nessa live aqui eu falei algumas coisas da gravação que vai ser feita. Tem um pouco de
algumas coisas sobre hipocrisia, sobre as pessoas não lerem Bíblia, muita coisa. Tudo certo, gente? Uma pergunta, um comentário, uma coisa? Desculpem caso a live estivesse travando um pouco, porque realmente não tinha muito o que fazer. E é isso, gente. Acho que ninguém vai falar nada, então tá bom. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Logo, logo vai ter mensagem no meu Instagram. Primeira mensagem, hipocrisia. No mês que vem. Exatamente, Vaz. Exatamente. Tem igreja que esconde a verdade. E porque esconde a verdade, forma cristãos fracos, forma cristãos fracassados e um monte de coisa. Bom, exatamente aí, ó. Ai, gente, é sério, eu não acabaria com a live, não. Vamos falar de Jesus, vamos falar das coisas que o papai me dá. O melhor assunto é Cristo. Viver pregando sobre Cristo, espalhando o amor, espalhando o evangelho, a verdade, a vida, o caminho, o pão, a água. Bom, é isso, tá, gente? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa noite. É isso, gente. Beijo, gente.